Olá, tudo bem? Meu nome é Gilson, estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina, a lição número 2, que trata do assunto da queda, né? Hoje nós vamos, na parte de domingo, estudar sobre a serpente. Quem foi a serpente? Quem foi esse animal que tem a descrição de várias formas na palavra de Deus, para podermos compreender o papel da serpente no contexto da entrada do pecado que ocasionou e acarretou na queda do casal edênico, no contexto do processo de criação de Deus ao final do mesmo. Vamos ver aqui, no domingo, nós temos ali a primeira pergunta, né? Quem era a serpente e como ela enganou Eva? Pelos textos da palavra de Deus, eu gostaria de ler com você aqui o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versinho 3. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo apresenta sobre a serpente. 2 Coríntios 11, versinho 3. Veja o que ele escreveu aqui. Mas temo, escreveu Paulo, assim como a serpente enganou a Eva lá no paraíso, com a sua astúcia, com a sua mentira, assim também sejam vocês de alguma forma, de alguma sorte, corrompidos, enganados, né? Dos seus sentidos, do seu entendimento, diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, e se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Outro texto bastante interessante que nos dá um vislumbre melhor da pessoa, de quem é a serpente, está lá no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, o capítulo 12, no versinho 9. Vamos ver o que João escreveu a respeito da serpente. Acompanhe comigo, capítulo 12 de Apocalipse, o versinho 9. Vejam ali. E foi precipitado, foi lançado o grande dragão. Vejam, quem é então a antiga serpente? O grande dragão, a antiga serpente chamada quem? O diabo, de acordo com João. E Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado, ou seja, ele foi lançado para a terra. Ele estava no céu, habitava com Deus, com Cristo e os anjos, e ele então é lançado à terra. Ele foi precipitado na terra e junto com ele os seus anjos. Então nós temos aqui, a princípio, como uma primeira resposta, quem? Quem era a serpente? O próprio Satanás, o dragão, né? O diabo. Satanás, então, ele enganou Eva ao misturar a verdade com o quê? Com mentira. Sabe, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós agimos de maneira a não consultar a palavra de Deus, e nisso encontramos respostas de pessoas que são falhas como nós, definindo algum trecho, alguma passagem da palavra de Deus, sem que haja da parte dela uma consulta prévia, para ver se realmente aquilo que ela está proferindo, aquilo que ela está dizendo, provém realmente da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que você e eu temos no contexto bíblico, no contexto histórico e profético da palavra de Deus, eu preciso ir à fonte. E a fonte é o quê? É a palavra de Deus. Então, veja o que interessante. As escrituras identificam a serpente como quem? O inimigo de Deus. Isso é um fato. Nós acabamos de ler, não é? Interessante que a escritora norte-americana Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 29, veja o que ela escreveu a esse respeito. Para realizar sua obra, sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente, notem bem, o uso da serpente como médium, um disfarce bem adequado ao seu propósito de enganar. Qual é o propósito de Satanás? Enganar, mentir, ludibriar as pessoas para ganhar terreno, né? E depois, um pouquinho mais adiante, Satanás é descrito, na verdade, como um ser literal e não apenas um símbolo, uma coisa abstrata. Ele era, na verdade, um anjo criado por Deus. Se você for acompanhar ali o relato em Ezequiel, mas porque o pecado foi consumado no coração dele, pelo egoísmo, pela cobiça, pela inveja, nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 12, 9, que depois de toda essa trama que Satanás enredou no céu e criou, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, e ele é então expulso daquele ambiente, porque ele não poderia mais viver naquele lugar. Poderia criar situações mais delicadas e, de certa forma, trazer um prejuízo ainda maior
para os seres criados por Deus. Então, veja que interessante que nós podemos tomar aqui de exemplo. Naquele tempo, a serpente era uma das criaturas mais belas que haviam, de acordo com a criação de Deus, do relato. Então, Satanás, como falei ontem, ele não poderia, ele é esperto, ele não apareceria para Eva como ele realmente é, porque isso suscitaria nela, ou despertaria nela, uma barreira, um bloqueio. Ela fala, mas espera aí, quem é você que está falando comigo? Percebe? Mas do modo como ele usou para conversar, para dialogar, para se aproximar de Eva, foi o suficiente para ele ganhar terreno com ela e chegar ao objetivo que ele havia planejado em seu coração, ok? Um outro comentário aqui que interessante, né? A serpente não se apresentou como inimiga de Deus. Vejam, ao contrário, ela se referiu às palavras de Deus, que na verdade era o próprio Satanás, né? As quais ela repetiu e parecia apoiar. Vejam que você percebe um apoio, uma concordância da parte da serpente, que é Satanás, com o que Deus havia determinado, mas em contrapartida ele propõe junto que a mentira, o engano. E isso cria o quê? Insegurança no pensamento da pessoa, dúvida, ok? E aí, continua o texto, né? Podemos ver o quê? Que Satanás gosta de citar Deus e, como se verá mais tarde, citaria até as próprias Escrituras. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa vida deve ser sempre pautada por um assim diz o Senhor. Não podemos viver a vida de modo solto, de maneira a pensar que o nosso raciocínio, a nossa suposição, o nosso pensamento seja pleno e suficiente para que nos dê a condição de enfrentar cada situação, seja ela adversa ou não, em escolhas, em opções que devemos fazer no dia a dia, sempre pautados pela palavra de Deus, porque isso nos trará a orientação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Você perceberá, meu caro amigo, meu caro irmão, que as coisas vão fluir de uma maneira talvez até inexplicável, e eu posso dizer isso para você de todo o coração, sem medo de errar. É claro que tudo isso vai depender de cada um de nós, de construirmos e tomarmos tempo para construir um relacionamento com Deus. Como é que os casais se entrosam? Eles não vão ter um entrosamento de cara no começo de casado. Eles buscam conhecer um ao outro, os gostos de cada um, fazer aquilo que seja agradável para o outro, para não ofender, para não entristecer, para agradar. E isso vai sendo construído ao longo do tempo em que eles vão convivendo como casal. Percebem? Então, na minha relação com o Salvador, eu preciso buscar entender aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Ele tem como propósito para mim, e não dar ouvidos às coisas que Satanás coloca para mim. Ainda que às vezes, possa parecer uma resposta correta, mas se eu buscar à luz da palavra de Deus uma informação mais precisa e mais profunda, é claro que eu vou enxergar que aquilo que eu estou buscando fazer é completamente contrário aos princípios sagrados do nosso Deus. Então, é importante. Veja que no finalzinho, no rodapé, há um ponto muito interessante também, no finalzinho de domingo. Observe, meu irmão, meu amigo, também que a serpente não discutiu de imediato com a mulher. Ele não entrou em discussão com Eva. Mas veja, mas fez uma pergunta indicando que acreditava no que o Senhor havia falado. Deus não falou que você não deveria tocar no fruto, na árvore? Disse Satanás, disse a serpente a Eva. Lembra-se no relato que a gente estudou aqui no comecinho do capítulo? Então, aí vejam, concluindo o raciocínio, afinal, perguntou ele, é verdade que Deus disse, lá em Gênesis 3:1, é verdade que Deus disse. Se ele falou, ele estava confirmando as palavras de Deus, mas fazendo isso, ele coloca juntinho, ligado com essa afirmação divina, essa afirmação de Deus, o erro, para induzir Eva a cair, a pecar, não é? E depois finaliza com o pensamento. Assim, desde o início, podemos ver o quanto esse ser era astuto e enganador. Meu caro amigo, meu caro irmão, nós não temos mais do que 2 caminhos para optar em nossas vidas. Ou bem seguimos a palavra de Deus, como
O salmista escreveu: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Claro, partindo da premissa que eu tenho esse conhecimento, que eu creio na palavra de Deus. Ou eu bem sigo as orientações divinas do meu Salvador, do meu Redentor, de Cristo, de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo diariamente, também buscando por meio da oração, do estudo da palavra de Deus, da comunhão. Isso vai fortalecendo o meu relacionamento com Deus. Ou eu vou escutar, ou vou estar à mercê, eu vou estar predisposto a sofrer as influências de Satanás. Eu deixaria aqui uma pergunta antes de finalizarmos o estudo de domingo. Veja que interessante essa pergunta. Se Satanás foi capaz de enganar uma pessoa sem pecado no Éden, como foi Eva, quanto mais vulneráveis somos nós hoje. E uma segunda pergunta: qual é a nossa melhor defesa contra os enganos de Satanás? É claro que é a pessoa de Cristo Jesus, onde podemos encontrar este apoio, esta instrução na palavra de Deus, na pessoa de Cristo, como disse agora há pouco, por meio da busca do conhecimento da vontade de Deus para os seus filhos, no estudo da palavra de Deus, é o que irá nos fortalecer e nos tornar capazes para seguir cada dia diante de cada obstáculo, de cada prova que você ou eu tivermos que enfrentar. Isso nos trará um alívio, nos trará um embasamento, nos trará um apoio verdadeiro e genuíno. E você vai perceber ao longo dos dias, às vezes acontecem algumas coisinhas que a gente nem se dá conta, mas que ao final daquele dia você vai perceber: puxa vida, eu senti a mão de Deus ali. Deus falou ao meu coração. Pode não ter sussurrado aos seus ouvidos, mas você sente no coração que aquilo que você fez, você não fez por si mesmo, por si próprio. Você fez porque em seu amor, em sua misericórdia, Deus o conduziu. Eu agradeço de coração você ter considerado comigo este estudo de domingo e nos veremos amanhã para considerarmos o estudo da lição de segunda-feira. Muito obrigado, até lá.